beleza. Então vamos para mais um exercício de estrutura condicional, bem bacana. Ele quer que você faça um programa que receba a idade e o peso de uma pessoa e de acordo com a tabela a seguir, você verifique e mostre qual grupo de risco essa pessoa se encaixa. E a tabela, olha como é que é a tabela. Primeiro ele faz uma análise da idade. Os menores de 20 anos têm uma condição aqui do peso. E os de 20 a 50 têm outra condição, os maiores de 50 outra condição. Então, se você tem menos de 20 anos e você tem um peso até 60, então o seu grupo de risco é 9. Se você tem menos de 20 anos e tem um peso entre 60 e 90, seu grupo de risco é 8. Então, vocês já perceberam que eu tenho que fazer estrutura condicional dentro da outra. Como não tem operações matemáticas complexas, então eu vou usar só stdio.h, inicializo o programa e vou inicializar minhas variáveis. Qual que são as duas coisas que eu recebo no programa? A idade e o peso. Esse programa eu só vou estar usando essas variáveis. Vocês vão perceber no final que não precisa de usar outras. A idade e o peso. E aí o que eu vou mostrar para ele, eu não preciso fazer conta, não preciso de colocar variável média aqui, nem nada, ok? Então eu inicializo a idade e o peso. Qual que é a primeira coisa? Eu preciso de saber qual que é a idade desse camarada. Então como que eu sei a idade dele? Eu pergunto qual é a sua idade. E ele vai digitar, e aí eu vou escanear essa idade, porcentagem I, porque é a idade inteira. Eu vou escanear em I. Depois eu vou perguntar para ele, vou pular uma linha, qual é o seu peso. E aí eu vou escanear o peso dele em P. Ok? Já tenho a idade e o peso dele. Agora eu só preciso de fazer as análises. Se a idade dele for menor que 20, aí eu vou fazer uma análise dos pesos aqui de acordo com a primeira linha. Se a idade dele for entre 20 e 50, de 20 a 50, eu vou fazer uma análise dos pesos segundo a segunda linha. Então primeiro eu vou fazer só a análise das idades. Se a idade dele for menor que 20, né? Menor que 20 é o quê? Eu coloco o sinal de menor que 20. Então, eu vou inicializar e eu vou fazer uma análise dos pesos de acordo com a primeira linha. Depois eu vou fazer essa análise dos pesos, primeiro só das idades. Se a idade for de 20 a 50, como que eu escrevo idade de 20 a 50? Eu escrevo se a idade ela for maior ou igual a 20. Maior ou igual a 20 basta? Não basta, porque ele quer de 20 a 50. E maior ou igual a 20, o 60 é maior ou igual a 20. Entendeu? Então eu preciso que não basta só ela ser maior ou igual a 20. Eu preciso que ela seja maior ou igual a 20. E ao mesmo tempo eu preciso que ela seja menor que 50. O E significa esses dois E comerciais aqui. E o OU significa duas barrinhas retas. É só apertar Shift e a barra invertida. Só que nesse caso aqui seria se a idade for maior ou igual a 20 ou idade for menor que 50. Aí se eu digitasse uma idade 60 aqui, ele ia olhar, a idade é maior ou igual a 20? É, porque esse ou aqui, aí não importa, ele ia analisar esse aqui, e aí o 60 ia entrar aqui. Então eu não preciso que ela eu preciso que ela seja maior que 20, maior ou igual a 20, só que eu preciso que ela seja ao mesmo tempo também menor que 50. Então se a idade for maior ou igual a 20 e ao mesmo tempo menor que 50, eu vou abrir e vou analisar os pesos, né? Os pesos de acordo com a segunda linha, certo? E se a idade for maior que 50, eu vou abrir e vou analisar os pesos de acordo com a terceira linha. Então vamos para uma breve análise. Eu já fiz as idades, né? Já fiz a condição das idades. Agora eu vou fazer a condição dos pesos. Bom, se a idade for menor que 20, aí eu vou fazer uma análise do peso. Se o peso for até 60, grupo de risco 9, entre 60 e 90, 8, e acima de 90, 7. Então o que eu tenho que fazer agora? O teste dos pesos. Se o peso for até 60, o que é até 60? É se o peso for menor, é a mesma coisa que o peso for menor ou igual a 60. Eu coloquei igual porque ele inclui o 60, ele não fala, ele fala até 60, então inclui 60. Se o peso for menor ou igual a 60, for até 60, o que eu vou pintar na tela para o camarada?
eu vou printar na tela para ele. Olha, o seu grupo de risco é o 9. Vou colocar grupo de risco 2.9. Só isso. Percebeu que eu não precisei de fazer conta dessa vez. Agora, se o peso dele for entre 60 e 90, entre 60 e 90 não inclui o 60, mas ele colocou aqui inclusive, significa que inclui o 90. Então, se o peso for maior que 60, não basta ele ser só maior que 60, ele precisa ser maior que 60 e, ao mesmo tempo, ele precisa de ser menor ou igual ao 90. Aí eu vou printar na tela para ele. Olha, camarada, o seu grupo de risco é o 8, que está bem aqui. E aí a última análise do peso. Se o peso for maior que 90, acima de 90. Se o peso for maior que 90, então eu printo na tela para ele. Olha, grupo de risco 7, correto? Tá percebendo que para todos os meus ifs aqui eu tenho apenas uma linha, que é o printf? Então, se eu quisesse, eu poderia colocar aqui na frente sem o início e o fim. Mas é melhor assim, que alguns professores gostam, acham que é mais organizado. Agora eu vou para a minha segunda condição de idade, que é a idade entre 20 e 50, e eu vou fazer uma análise dos pesos de acordo com a segunda linha, ok? Se o camarada tem de 20 a 50, que é lá na minha segunda condição de idade, e o peso for até 60, o grupo de risco é 6. Entre 60 e 90 é 5 e acima de 90 é 4. Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma condição do peso, uma estrutura condicional do peso. Se o peso for até 60, ou seja, menor ou igual a 60, então eu vou printar na tela para ele. Olha, grupo de risco 6. Eu decorei lá em cima, tá 6. Certo? Se o peso for, qual que é o próximo? Se o peso for entre 60 e 90, incluindo 90, o grupo de risco é o 5. Então, se o peso for entre 60 e 90, incluindo o 90, se o peso for maior que 60 e o peso for menor ou igual ao 90, então eu vou printar na tela para ele, printf, grupo de risco 5, que está lá na minha tabelinha. Não esquece o ponto e vírgula no final. E vocês já perceberam aqui, já deu para perceber que eu não coloco ponto e vírgula no if. Eu só abro a estrutura condicional aqui, eu abro o início. Mas eu não preciso colocar ponto e vírgula nesse if aqui, ó. Os ifs eu não preciso colocar ponto e vírgula. Só abrir a estrutura condicional. Se eu colocar ponto e vírgula, vai dar errado, ok? E aí eu faço a terceira condição, que é se o peso for maior que 90, acima de 90, aí eu vou printar na tela para ele, grupo de risco 4, ok? E aí, vocês repararam que aqui a condição da idade são essas, só que a condição do peso é a mesma, tá vendo? Para as três condições de idade. Então você percebeu que aqui eu tenho que, se o peso for menor que 60, menor ou igual a 60, entre 60 e 90, maior que 90. E aqui é a mesma coisa. Então, por isso, ó, aqui também é peso menor ou igual a 60, entre 60 e 90 e maior que 90. Então, eu vou copiar, por isso eu vou copiar isso, para eu economizar tempo, e vou fazer a mesma análise na terceira condição de idade. Só que na terceira condição de idade, que a idade é maior que 50, se o peso ele for menor ou igual a 60, o grupo de risco é 3. Entre 60 e 90, 2 e acima de 90, 1. Por isso que é só eu trocar aqui, ó, peso até 60, o grupo de risco aqui para os maiores de 50 é 3. Entre 60 e 90 é 2 e acima de 90 é 1. E aí eu finalizo meu programa, eu tenho que salvar, mas no caso aqui eu já salvei, e é só eu compilar ele e colocar ele para rodar, ok? Aí eu percebo um erro aqui. Para consertar. Tá vendo que tem uma linha vermelha aqui? E ele fala expect before. Ele tá esperando um ponto e vírgula antes disso. Ou seja, tá vendo que tá faltando um ponto e vírgula aqui? Eu coloco ponto e vírgula. Eu vou fazer o teste de novo para ver se tem mais algum erro. Aí ele vai compilar, viu que não tem nenhum erro, eu vou rodar o programa com a minha idade. Digite a sua idade 18 e o meu peso